Esse trecho é muito importante para mim, porque traz um aspecto de Kardec que é essencial para a doutrina, que é essa integração do espiritismo, da ciência espírita com a ciência humana. A gente sabe que o movimento espírita, desde o princípio, sofreu certa perseguição, até hoje sofre, de alguns ramos, de algumas outras religiões, ou de pessoas que enxergam no espiritismo uma seita perigosa, e Kardec, ao sofrer essas perseguições, ao sofrer esses ataques, ele já traz esse aspecto da fé raciocinada como algo essencial para nós entendermos a verdade que sempre foi revelada aos homens, mas que a gente sabe que sofreu alterações, seja por interesses pessoais, seja pelo egoísmo, pelo orgulho humano, o que é natural. Essa página, além de trazer o aspecto doutrinário como essencial na busca desse conhecimento, ele também profetiza, porque Kardec vai dizer que são chegados os tempos, né, em que a verdade eterna é desmistificada pelo Espiritismo, traduzida pelo Espiritismo na linguagem moderna, é que vai libertar os homens, libertar as consciências. Então, além de trazer como fundamento da lei divina a vinculação da ciência espírita com a ciência humana, Kardec também nos informa, e isso já baseado no conhecimento dos espíritos que falaram para ele, que o espiritismo vai ser essa porta de entrada, essa chave que vai trazer uma era nova. Tanto que o item seguinte, que depois certamente iremos chegar em outra oportunidade, fala da era nova, da era de regeneração, em que iremos passar para a instalação do mundo prometido pelo Cristo aos mansos e pacíficos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é essa definição que Kardec traz da ciência humana e da ciência religiosa, sendo a ciência humana aquela que revela as leis do mundo material e a religião como a que revela as leis do mundo moral. E eu acho interessante essa escolha de palavras, porque se a gente lê a princípio a definição da ciência, a gente imagina que a ciência vai revelar as leis do mundo material e a religião do mundo espiritual. Mas, na verdade, a palavra escolhida por Kardec é do mundo moral, demonstrando aí que ele está querendo traduzir e conceituar não somente as verdades do mundo espiritual ou do mundo espírita, mas do mundo moral, que é mais amplo, porque atinge não somente a realidade em si do mundo espiritual, que a gente vê nas obras de André Luiz, que a gente vê em tantas obras psicografadas por muitos médiuns, nos trazendo as notícias do lado de lá, mas vai além porque traz o mundo moral. Ou seja, o mundo em que a gente, ao tomar conhecimento da realidade espiritual, começa a interiorizar o Evangelho de Cristo em nosso coração. E isso que entra a questão moral em nossas vidas. O moral aí é o sentido de aplicar o conhecimento como reforma íntima, como necessidade individual, para justamente trazer a transformação da sociedade. A gente vai ver, ao final do comentário, que o objetivo principal do Espiritismo é, ao vincular o conhecimento espírita com o conhecimento da ciência humana, o foco principal, o objetivo maior, é mudar o indivíduo. A gente sabe que o reconhecimento do verdadeiro espírita é pelo esforço que faz para mudar os seus hábitos, para reformar-se interiormente. O esforço que faz para lutar contra as suas más inclinações. Então, o Espiritismo, quando nos traz o conhecimento espírita, seja por meio dos espíritos, por meio da mediunidade, seja por meio dos exemplos dos encarnados, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo e tantos outros, o objetivo maior é a reforma íntima. Então, enquanto ciência que revela as leis do mundo moral, nós temos a necessidade de vincular o conhecimento do mundo moral com o conhecimento do mundo material. Destaca Kardec, então, que
desde a antiguidade, desde que o homem reuniu-se em sociedades. O interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo afastaram o povo da verdade eterna. Então, todos os líderes, todos os indivíduos que lideravam as sociedades abraçaram a verdade eterna e, de forma egoística, limitaram seu acesso. Então, nós vamos ver no Egito Antigo, onde somente os iniciados tinham acesso à verdade e passavam por provas de fogo, muitas vezes fatais, para acessar essa verdade e debater essa verdade entre eles. Eram somente entre os iniciados. Na Grécia, somente reservado aos cidadãos gregos, e mesmo assim, há uma certa parte da sociedade não acessível à maioria. Nós vemos na evolução do próprio cristianismo, com os primeiros cristãos, e depois que se tornou religião oficial de Roma, a criação do sacerdócio, que até hoje é aplicada, mesmo que desvinculada e fracionada pelo movimento luterano, pelo movimento calvinista, pela reforma protestante, ainda vemos os iniciados, os sacerdotes, os escolhidos de Deus para acessar a palavra e traduzi-la de forma absoluta, não admitem questionamentos. Então eu gosto também de falar nesse tema, porque eu enxergo no Espiritismo uma revolução, e nessa página também é dito isso. Ao final desse item do Evangelho, Kardec fala de uma revolução. E a revolução, ela é diferente. Eu vou falar ao final as suas características, mas a gente percebe que o conhecimento espírita, ele é democrático. Numa palestra que eu fiz recentemente, eu falava da inteligência artificial e como muitas pessoas têm certo receio, né? Por conta das profissões que irão ter que se adaptar, das profissões que muitas vezes vão desaparecer por conta da capacidade da inteligência artificial. E eu refletia que o acesso à informação, o acesso ao conhecimento que a inteligência artificial traz, ela é uma forma de democratizar a informação, democratizar o conhecimento. Não somente as pessoas que têm capacidade econômica, financeira para acessar o conhecimento, poderão acessá-lo. Hoje nós temos na palma de nossas mãos, pelo celular, pela internet, que já foi uma grande revolução, mas a inteligência artificial vai possibilitar o acesso ao conhecimento de forma democrática, já está possibilitando. Eu enxergo muito essa relação com o Espiritismo, que democratizou o acesso ao conhecimento da verdade eterna. Então, quando os espíritos se manifestam por médiuns de centenas de países ao tempo de Kardec, que não escolhem pessoas vinculadas a movimentos religiosos, nós temos as irmãs Fox, crianças médiuns, crianças que recebiam as mensagens de espíritos superiores e auxiliaram Kardec na codificação. Antes disso, eu não vou aprofundar esse tema, vale horas de estudo, porque traz aí a figura do Jackson Davis, que poucas pessoas conhecem. Jackson Davis foi o Kardec norte-americano, poucas pessoas conhecem. Ele basicamente recebeu as informações também do mundo espiritual e revolucionou na América do Norte também o trabalho da mediunidade. Então, todos esses que a gente estuda, a gente percebe, e é curioso perceber isso, a gente percebe a influência dos espíritos superiores, propositalmente trazendo a mensagem eterna por médiuns diversos, analfabetos, pedreiros, juízes, pessoas da alta sociedade e da considerada baixa sociedade, né, da classe menos próspera. Mediunidade espalhada aí também, como profetizou Cristo. A mediunidade seria para todos os nichos sociais. Então, eu também acho importante falar disso, como democratização do conhecimento da verdade espiritual, o Espiritismo traz a vinculação da ciência com a religião. E por que eu estou falando
de democratização do conhecimento se o assunto é vinculação da religião com a ciência. Por quê? Kardec vai dizer que ciência e religião não se contradizem. Não há contradição, porque a origem das duas é a mesma. A origem é a lei divina. A origem é Deus. O princípio da ciência humana e o princípio da ciência espírita ou da religião é Deus. Então não há contradição. Se muitos dizem que há contradição, essa contradição é aparente, não é real. Hoje nós temos a física quântica, que vai provando pouco a pouco que a realidade espiritual, ela é uma realidade científica. Nós temos muitas e muitas obras que tratam da ciência espírita. Algumas pessoas estranham isso. Por quê? Preconceito e desconhecimento. Kardec lidou com muitos desses, porque não estudavam, não se aprofundavam e tiravam os seus conceitos próprios, sem analisar a realidade dos fatos. Kardec fez o oposto. E é engraçado que a postura de Kardec é uma postura pouco adotada, mas ela é essencial, que é, hoje em dia, então, a gente quase não vê ninguém com essa postura, tá? Antes de emitir opiniões, estude primeiro. Não tire conclusões precipitadas. Hoje é o que menos a gente vê, com a internet, com as redes sociais, todos têm opiniões para tudo. Até tem memes, né, que circulam na internet toda vez que estoura uma guerra, toda vez que um assunto viraliza, sempre vem esse meme, né? Ah, agora eu não sou mais especialista em guerra, agora eu sou especialista em inteligência artificial. Não, agora eu sou especialista no conflito Irã-Estados Unidos. Isso é uma brincadeira que faz, mas ela é muito real, porque as pessoas de fato se acham especialistas nos assuntos por conta das opiniões que têm de forma superficial. Então Kardec combateu muito isso. Ele teve uma postura que poucos adotam, mas é essencial, que é a de estudar primeiro para depois emitir a opinião. Quem realmente estuda a doutrina espírita, e na época de Kardec, que não havia doutrina ainda codificada, quem estudou os fenômenos espíritas, percebia que ele não contradizia a ciência, não há contradição. E aí a gente volta ao tema das religiões que sempre dominaram as massas e separaram a religião da ciência. Brigaram. Nós temos o exemplo de Galileu, quando falou que não se gira em torno da Terra, mas sim em torno do Sol, né, os astros. Ele foi condenado por isso. Sócrates foi obrigado a tomar veneno, cicuta, porque estava corrompendo a juventude grega. Então, todos que dominam a religião até hoje, o advento do espiritismo, todos evitavam o acesso da verdade pelo povo. E também considerava a religião como algo separado da ciência. Isso foi um erro. Eu falava da física quântica porque a física quântica revela que o que a doutrina espírita diz não contradiz a ciência. Eu ouso afirmar, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? Que a física quântica, ela é a física do mundo espiritual. Isso é uma opinião minha, porque enquanto eu estudo, não é minha área, tá? Minha área não é exatas, tenho horror à matemática. Infelizmente, ainda vou desenvolver em outras encarnações, nessa impossível. Não sei nem ver troco de pão, conferir troco de pão. Mas a curiosidade que eu tenho para a física quântica, e aí eu vou pegando de pouquinho em pouquinho, eu vou percebendo. As descrições da física quântica revelam o mundo espiritual. Não vou aprofundar, logicamente, esse assunto é extremamente complexo, mas tem um pouco de vinculação com o tema, que é os fundamentos da física quântica, a gente vai percebendo que são propriedades do espírito, tá? Então, se há hoje uma ciência que revela o mundo espiritual, e a física quântica vai avançar muito ainda para revelar outros aspectos do mundo espiritual, a gente percebe de fato
como Kardec que estava certo, e como os espíritos superiores, ao dialogar com Kardec, já mostravam uma realidade que nós vamos verificar nos dias atuais. Desde Kardec eles falavam, não há contradição. Vocês que são inferiores, vocês que não têm capacidade de compreender ainda, mas chegará um dia que compreenderão. E a gente vai percebendo isso, pouco a pouco. Estudando para falar hoje, eu me recordo que vi uma entrevista e que isso me chamou a atenção. A realidade espiritual, ou para os que não querem admitir a realidade espiritual, mas a fraqueza da ideia materialista, ela hoje é tão forte no movimento acadêmico que quem acha que só existe o que você enxerga, toca, sente, ouve, vão ser os terraplanistas do futuro. Vão ser as pessoas que acham que a Terra é o centro do universo, no futuro. Ou seja, o materialista, ele vai ser considerado alguém que é anticientífico, alguém que é retrógrado, atrasado mesmo. Hoje a gente já consegue notar esse aspecto em algumas ciências. Já existem físicos, já existem matemáticos, já existem pessoas também de áreas não de exatas, mas de humanas, que admitem a realidade espiritual, e não quer dizer que sejam espíritas, mas que admitem que há algo além da matéria. Isso da física hoje já é assunto batido, normal, rotineiro. Ninguém mais debate isso. A matéria de fato é uma ilusão. E a física quântica, repito, traz esse conhecimento. Então, ainda no item do Evangelho, a gente percebe que o que Kardec chama de fé raciocinada é a fé que une a ciência com o movimento moral que a religião traz. Então, a fé raciocinada caminha lado a lado com a ciência. E tem uma frase famosa, um trecho famoso no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, que a gente traz no Espiritismo de forma muito presente, que é quando Kardec diz que no dia que a ciência comprovar que o Espiritismo está equivocado, fique com a ciência. Percebam o grau de segurança que Kardec tinha. Percebam o grau de certeza que Kardec tinha. Vejam só, se coloquem no lugar de Kardec. Vocês estão organizando uma doutrina baseada nas informações dos espíritos. Vocês estão compilando livros. Vocês estão pegando milhares de mensagens psicografadas e mensagens psicofônicas pelos médiuns, e estão organizando em capítulos, estão fazendo livros com essas mensagens. E aí chega um ponto que você tem que falar da ciência. E aí você diz, olha, se um dia, no futuro, numa ciência que Kardec nem imaginava, se um dia a ciência avançar e provar que eu estou errado, fique com a ciência. Para falar isso, tem que ter uma certeza, uma segurança no que diz, porque quase ninguém, quando formula uma teoria, vai dizer que a sua teoria deve ser abandonada se chegar uma outra. Ninguém fala isso. E ele afirmou categoricamente, porque sabia, pela fé raciocinada que ele trouxe, que a ciência sempre andaria lado a lado com a religião espírita. E aí, aqui a gente precisa falar, não é exclusivismo. Quando a gente diz isso me fez recordar uma amiga que certa vez disse que achava Kardec, qual foi a palavra que ela utilizou? Era como se ela achasse Kardec, que ele estava se achando muito, sabe? Quando disse que o Espiritismo seria a religião, não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? Ela discordava disso, porque ela achava a prepotência de Kardec colocar o Espiritismo como o futuro das religiões, mas vejam, não há nada de prepotente nisso, porque, na verdade, não é que o muçulmano vai se converter ao Espiritismo, não é que o Papa vai dizer, olha, abandona o catolicismo e eu sou espírita a partir de hoje. Não é isso. Mas os fundamentos da doutrina terão que obrigatoriamente ser abraçados pelas demais religiões.
sob pena delas fecharem as portas, como a gente viu acontecer com grande parte do movimento católico, que teve que se adaptar à modernidade. Os papas tiveram que abrir mão de certos dogmas da igreja, porque a igreja estava fechando as portas, as pessoas estavam deixando de frequentar as missas. A igreja teve que se adaptar. É essa adaptação que vai ocorrer naturalmente, então não há prepotência. De fato, a ciência espírita, ela vai se imiscuir ali nas demais religiões. Isso é natural. Por quê? Porque as demais religiões negam a aliança com a ciência. Só o espiritismo que abraça essa aliança. Não tem como ser diferente. Porque a ciência vai apoiar o espiritismo vai apoiar a ciência. Uma vai dialogando com a outra, porque ambas derivam do mesmo princípio, que é Deus. Então, caminhar lado a lado com a ciência é superar dogmas, é superar preconceitos. Muitos procuram o espiritismo justamente porque sofreram preconceito ou não foram acolhidos em outras religiões. Então, a função primordial da casa espírita é acolher. Eu procuro passar isso para os jovens quando a gente monta as dinâmicas, porque qual é o meu objetivo com os jovens lá do Afracis? Que eles sejam jovens diferentes da maioria. Que eles sejam jovens que quando presenciam bullying, quando presencia algum colega de escola sendo excluído, sendo humilhado, que ele acolha. Então a gente até busca alguns exercícios, né? Eu passei para eles uma vez o dever de casa. Vocês têm que acolher alguém na sua escola. Todo mundo tem que acolher pelo menos uma pessoa. Aquela pessoa que ninguém gosta, que ninguém quer perto, que sofre bullying. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Dever de casa. Para a próxima semana, todos vão ter que trazer um caso de alguém que vocês acolheram. Então a gente tenta, né, colocar no coraçãozinho deles essa necessidade de superar dogmas, superar preconceitos e acolher. Porque sem acolhimento, não há como a doutrina espírita adentrar o coração da gente. Esse também é outro tema, mas tem vinculação com o nosso tema de hoje, porque fala da Era Nova. E para se instalar o mundo de regeneração, é preciso uma mudança vibratória. Sem mudança vibratória, não se instala. Tanto que quem não está na mesma vibração é separado. Separação do joio e do trigo, certo? Para ter essa mudança de vibração, é preciso treinar. É preciso exercitar. Ninguém faz prova sem estudar. Muitos fazem, mas tira nota baixa. Mas ninguém faz uma prova bem-sucedida sem se preparar. Então, qual que é o preparo? Qual que é o exercício na ciência espírita? A prática da caridade. E aí, quando eu digo prática da caridade, alguns podem pensar, ele está promovendo isso aí porque ele falou mais cedo que ele faz voluntariado, que ele faz entrega de alimento na rua. Não é essa caridade que eu estou me referindo somente. Essa também é uma caridade. Mas a caridade principal é aquela dentro de casa, é aquela no seu ambiente de trabalho, é aquela com parente que ninguém aguenta e que você tem a oportunidade de acolher, de um parente que, quando liga, você vê que é ele ligando, fala, fulano de novo. É nesse momento que é a caridade importante, que é a caridade que vai ocasionar, vai transformar a sua vibração. Porque a vibração que você muda na hora da prece, lá no movimento, na atividade da casa espírita, ela é daquele momento. Você muda a sua vibração naquela hora ali. Mas a vibração real, que é a do seu coração, é no dia a dia. Então, quando a gente compreende esse elemento de vinculação da ciência com a religião, a gente percebe que o elemento de união entre a religião e a ciência não é o espiritismo em si, mas é o conhecimento das leis que regem o universo espiritual. Isso está nesse item também, tá? Nesse item do Evangelho,
Kardec fala que conhecer as leis que regem o universo é o elo, e não o espiritismo em si. A relação dessas leis com o mundo material, o espiritismo vai estudar. Mas o importante é a gente perceber que as leis divinas que regem o universo também se aplicam ao nosso dia a dia, seja no nosso pensamento, seja nas nossas atitudes. Então, todo esse contexto que a gente está trabalhando hoje aqui tem por objetivo fulminar o materialismo. Quando eu falei em superação de dogmas, quando eu falei em superação de preconceitos, quando eu falei de democratização do conhecimento religioso, das verdades eternas, tem por objeto o fim do materialismo. Porque o materialismo é a ciência, ou a doutrina, que tenta prender os homens somente ao imediatismo, às sensações físicas. As pessoas que ficarem vinculadas somente ao materialismo, elas não vão conseguir mudar de vibração. E a mudança de vibração é essencial para o novo mundo, para a nova era. Então, quem teimosamente persistir somente no aspecto sensorial, que é o aspecto físico, ele não vai ser punido. Não é essa imagem de um Deus que pune, mas ele naturalmente não vai se adaptar à vibração nova que reinará na Terra, que é a vibração do amor, do acolhimento, da solidariedade. Dificilmente o materialista faz caridade. E aqui percebam, não confundam com o ateu, né? Porque tem muito ateu mais cristão que muitos cristãos, que pessoas religiosas. Então, materialista não é sinônimo de ateu. O materialista é aquele que não vê nenhum objetivo em fazer o bem, porque ele é egoísta. Pelo materialismo, só importa as sensações dele, as vivências dele. Então, dificilmente o materialista faz caridade. Por isso que eu digo que é uma consequência natural. O materialismo é a única doutrina que o espiritismo combateu abertamente. Kardec fala em extinguir o materialismo. Foi somente com o materialismo que se utilizou essa linguagem mais forte, de combate mesmo. Porque, infelizmente, o materialismo não há como conviver com uma ciência espírita. Para encerrar, então, acredito que já está chegando na hora, né? Podem chamar minha atenção se eu passar, viu? Eu gostaria de encerrar... Está quase. Quanto tempo mais? 2 minutinhos? Tem 4 minutinhos. 4 minutinhos. Então vamos encerrar com a seguinte reflexão. Eu falei no início da revolução que o Espiritismo traz. E nessa página, nesse item, Kardec fala expressamente numa revolução em andamento. Quando eu falei lá atrás que os espíritos, de forma proposital, fizeram a verdade espiritual se manifestar em todo o planeta, em várias classes sociais, a gente percebe que é uma revolução diferente das que o mundo está acostumado. Quando a gente ouve falar em revolução, a gente pensa em derramamento de sangue, a gente pensa em chacina, genocídios, guilhotinas. Revolução Francesa tem a guilhotina como um símbolo, né, que era aquela máquina mesmo de cortar cabeças. Porque revolução, ela sugere uma alteração social tão grande que sem violência não é possível. E aí também é um tema para outro dia, que são as revoluções sociais que levaram ao que a gente entende hoje como movimento religioso. Mas encerro dizendo que a revolução que Kardec se refere nesse item é uma revolução diferente, é uma revolução silenciosa, preparada por 18 séculos, preparada em 18 séculos e liderada por espíritos puros, sob as bênçãos de Cristo Jesus. Então, é uma revolução, primeiro, impossível de ser combatida, porque são espíritos puros, sob a chefia de Cristo. E segundo, uma revolução natural, sem violência, que leva ao raciocínio que todos precisam absorver, que é a aliança da ciência com a religião deriva de uma lei
divina a que todos nós estamos sujeitos, que é a lei do progresso. Obrigado a todos, uma excelente noite e vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai eterno, a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso modelo, para que a cada dia nós possamos não somente estudar, nos instruir, buscar o conhecimento espírita ou o conhecimento religioso, qualquer que seja ele, mas que eleva a alma e principalmente colocar em prática tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente escuta, tudo isso que a gente busca a cada dia. Então, peço em especial ao mestre amigo, nosso mentor espiritual maior, que é Cristo, para que abençoe a cada uma das pessoas que estão aqui presentes hoje, abençoe aquelas que estão em nossos pensamentos, que não puderam aqui estar, aquelas que estão impossibilitadas da presença por conta de uma doença, de uma limitação, ou até mesmo por conta de uma obsessão. Que todos esses irmãos recebam o nosso sentimento de carinho, a nossa vibração de equilíbrio, para que também possam despertar os seus corações para as verdades eternas. Agradeço, por fim, à equipe espiritual, aos coordenadores, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, para que levem essa mensagem para quantas pessoas forem necessárias, para que o despertamento seja cada vez maior na sociedade e possamos a cada dia somar esforços nessa bendita caminhada que nos levará ao nosso Pai. Graças damos, então, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, ao nosso mentor espiritual, individualmente referido por cada um aqui presente, para que possamos sintonizar com eles e buscarmos o Evangelho a cada dia, em nossas casas físicas e também mentais. Graças damos a Jesus Cristo e a todos os trabalhadores das tuas falanges benditas de caridade na terra. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.